Pensa em Luciana, pensa em Vladimir. Eles estão separados há 1 ano e meio. E eles tentam uma reconciliação. Vladimir tem uma desculpa. Quer ficar mais perto dos filhos. São 2 gêmeas e um menino. Mas as brigas recomeçam. E Luciana pensa e diz assim, quer saber, chega para mim. E agora? Já são 8 meses. Eles estão totalmente separados. Luciana vai buscar uma vida nova e conhece Paulo. Paulo está viúvo há 15 anos. Os 2 começam a namorar. Mas e Vladimir? Como ele vai reagir? Põe no Cidade. A disputa pelo amor dessa mulher acabou em tragédia. O medo já acompanhava a vida de Luciana desde o fim do casamento com Vladimir. Agora, ela diz que não pode nem ao menos mostrar o rosto. Teme perder a vida. Eu estou vivendo uma coisa na minha vida que eu nunca imaginei, sabe? Além de eu ter perdido uma pessoa tão boa que estava me valorizando, sabe? Que me respeitava. Eu estou vivendo assim em pânico. Eu não ando em paz nas ruas, sabe? Eu não consigo comer, eu não estou conseguindo cuidar dos meus filhos, que só tem eu, entendeu? Então, para mim, está muito mais difícil do que qualquer pessoa pode imaginar. Vladimir matou o novo namorado de Luciana, Paulo, que tinha acabado de completar 40 anos. Fazia quase 2 meses que eles tinham começado o romance. Ele sempre me ameaçou, ele sempre só falou nisso, sabe? Em morte. E infelizmente tá aí, tá solto, sabe? Eu não sei dizer pra você, porque tudo tá doendo muito. Luciana e Vladimir estavam separados há pelo menos 1 ano e meio. Mas, segundo ela, depois que eles romperam o casamento e que o Vladimir saiu de casa, eles ainda teriam tentado uma nova reconciliação, cada um vivendo em uma casa. Mas esse período teria durado pouco e há 8 meses aproximadamente, eles terminaram de uma vez a relação entre eles. O Vladimir não aceitava, em hipótese nenhuma, a separação. Fazia ameaças e também dizia para Luciana que não era para ela arrumar outra pessoa em hipótese nenhuma, porque ele não iria aceitar. Passado este tempo, a Luciana, há cerca de 2 meses aproximadamente, por intermédio de uma amiga em comum, acabou conhecendo o Paulo, o novo namorado, e esse relacionamento era de início às escondidas, porque ela tinha medo do ex-marido. Apenas poucas pessoas do relacionamento, do convívio dos 2, sabia do novo namoro. Alguns parentes, os amigos mais próximos. E, segundo a Luciana, o Paulo queria contar para o ex-marido dela. Queria evitar qualquer tipo de situação delicada entre eles. Mas a Luciana tinha medo e pedia para o Paulo para que, pelo menos por enquanto, não contasse nada para o ex-marido. Mas não adiantou. Desde o começo ele queria que eu contasse para ele que a gente estava junto, mas por ele ser muito violento e encrenqueiro, eu não queria contar. Eu queria esperar mais um tempo. E o Paulo também conhecia, ele sabia que ele era encrenqueiro e briguento, mas na verdade, nem eu e nem o Paulo, a gente acreditava que ele fosse tão perigoso a chegar a esse ponto, a fazer o que ele fez. Luciana teve 3 filhos com Vladimir, as gêmeas de 3 anos e meio e o caçula de 2 anos. Ela diz que o ex já teria agredido e feito ameaças. Ela não sabe o que significa a palavra viver. Eu só queria era tocar minha vida. E o Paulo também. E a gente queria ficar junto. Se esse lixo, esse monstro não tivesse feito o que ele fez, a nossa história, eu e o Paulo, ia muito longe. Porque a gente estava fazendo planos, entendeu? Com tão pouco tempo de namoro, mas a gente estava se afinando muito, a gente estava se dando muito bem. Paulo morava neste bairro com a irmã, os 4 filhos, netos e sobrinhos. Há 15 anos, ele tinha ficado viúvo. Demorou para que o Paulo tomasse a decisão de ter um novo relacionamento. Depois que ele conheceu a Luciana, ele já tinha falado, inclusive, para a irmã que desejava até formar uma família com ela. Queria uma nova chance de viver outro relacionamento. E esse era o caminho que fazia parte da rotina dele.
No dia do crime, ele saiu daqui por volta de 10 horas da noite e foi direto para a casa da namorada. A irmã de Paulo diz que não chegou a conhecer Luciana, mas depois do crime já teria ficado sabendo do lado violento de Vladimir. Depois do acontecido, que eu vinha saber quem que era ele, porque na verdade a gente já conhecia ele. Assim de vista, ele é muito conhecido aqui no bairro, porque ele toca pagode, era um rapaz que tocava pagode aí nos bairros, nos bares aí. A gente não sabia, né, depois do acontecido que a gente vinha saber, né, que ele era drogado, que ele usava droga, essas coisas, que ele vinha ameaçando ela, só que até então a gente não sabia. A distância entre a casa do Paulo e da Luciana é de cerca de 1 quilômetro apenas aproximadamente. Ele veio direto para a casa dela e os dois teriam ficado em casa conversando, assistindo filmes, até que por volta de meia-noite eles foram surpreendidos por alguém batendo na porta. A Luciana, assim que ouviu a voz, sabia que era a presença do ex-marido e chegou a pedir para o atual namorado não abrir a porta. Ela não queria que ele entrasse. O ex-marido a todo momento queria entrar no apartamento. Como a Luciana não queria, o namorado resolveu então sair para conversar, para tentar convencer o ex-marido a desistir daquela situação. Mas teria sido ainda pior. A Luciana permaneceu no apartamento onde ela mora, neste local, e o atual namorado, quando saiu, fechou a porta. Ele começou uma discussão com o ex-marido, que teria ficado cada vez pior, e os dois teriam entrado em luta corporal. Chegaram a rolar escada abaixo e, em seguida, o assassino começou a atacar o namorado até a morte. O resgate ainda foi chamado, mas quando a equipe do SAMU chegou, Paulo já estava sem vida. As vizinhas tudo viu, mas ninguém ficaram com medo de chegar perto, porque ele estava armado. Depois de ter cometido o crime na manhã seguinte, Vladimir foi até a delegacia, onde se apresentou e confessou o assassinato, mas disse que teria agido em legítima defesa. Paulo tinha passagens pela polícia. A vítima apresentava diversas passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, furto, inclusive a vítima encontrava-se procurada pela justiça. Vladimir responde pelo homicídio em liberdade. A polícia encaminhou o inquérito para o Ministério Público, que agora é quem vai analisar se pede ou não a prisão do assassino confesso. A irmã da vítima não se conforma. O cara se apresentou, ele estava no flagrante, eles não prenderam e deu depoimento e foi embora. É muita impunidade, né? Porque do mesmo jeito que ele fez isso com meu irmão, ninguém vai poder se aproximar dessa moça, porque ele vai tentar fazer a mesma coisa, ele solto por aí. Vladimir não teria sido mais visto na cidade. Já Luciana nem imagina o que fazer para conseguir recomeçar a vida com o ex-marido em liberdade. Eu tenho medo, ele solto, eu tenho muito medo. Ele não deveria estar, eu não entendo como que uma pessoa mata, confessa e está solta. Eu não consigo entender essa lei, eu não consigo. Porque tudo está doendo muito. Entendeu? Tudo. Saber que uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, era um pai, era avô, uma pessoa que tinha um coração enorme, do tamanho dele mesmo, sabe, perder a vida. E aí esse monstro se faz de vítima e fica aí solto.